Pronto. Sala cheia, né? Muito bom ver sala cheia aí, né? Revisão para prova, né? Todo mundo preocupado, tá? Mas não tem com que se preocupar não, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, beleza? Sala cheia sim, né? Tem uns 10 assistindo, mas tá bom. Tá ótimo. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula sem maiores delongas, porque a gente tem matéria e depois a gente vai tratar da nossa revisãozinha no final, tá? Aos colegas aí, quem quiser assistir depois, conforme combinado ontem com vocês, hoje ainda vai para o YouTube, tá? As aulas que eu estava devendo da semana passada, tanto a de ontem quanto a da semana passada, já estão lá no YouTube, tá? No meu canal particular, da faculdade eu ainda não sei, eu não sei nem se foi enviado para eles ainda, beleza? Então eu posso falar por mim, né? Beleza aí? Todo mundo tá me ouvindo? Tá tranquilo? Deixa eu só desativar o som de vocês aqui. Beleza, show de bola. Quem quiser falar, só ativar aí o microfone aí, a gente para e responde vocês na hora, beleza? Vamos lá então? Matéria nossa de hoje, do nosso estudo, artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. Havíamos até dado uma adiantada ontem, né? Página 138 aí do nosso material, tá? 139, extorsão mediante sequestro. Nós vimos ontem as situações relativas à extorsão, né? Nós falamos ontem sobre a extorsão, que era o quê? Pessoa querer tomar dinheiro da outra mediante violência ou grave ameaça. Nós vimos inclusive a parte principal, que era o quê? A diferença entre roubo e extorsão, né? Espero que vocês se lembrem aí que isso é matéria de prova da prova do segundo bimestre, tá? Não se esqueçam disso aí, a principal diferença entre roubo e extorsão. Uma coisinha que ficou faltando ser falado ontem é que aquele parágrafo terceiro lá, que fala do sequestro relâmpago, do 158, perdão, ele é hediondo, tá? O parágrafo terceiro, ele é hediondo, beleza? Toda a situação dele lá da restrição de liberdade da vítima excessiva lá e tal, beleza? Aqui no 159 já adianta aos senhores todo o artigo senhores e senhoritas, né? Todo ele é hediondo, tá? Tanto o caput quanto os 3 parágrafos aí, beleza? Todo ele vai ser hediondo, certo? Ele tem um parágrafo 4º aí que nós vamos ver que não é uma situação aí de hediondez, mas nós vamos conversar o porquê, explicar o porquê aí. Alguém tá com problema aí de entrar aí? Parece que tá dando duplicidade aí, tá tudo certo? Dá um joinha pra mim aí, tá aparecendo. Ups, caiu. Tá tudo certo? Beleza. Tá aparecendo várias informações de um mesmo usuário aqui tentando entrar pra mim aqui. Mas vamos lá. Certo? Então, todo o artigo 159, ele é hediondo, beleza? Então, para o caput, parágrafo 1º, 2º e 3º. O 4º, não. Por que o 4º? Porque o 4º é uma causa de diminuição de pena, é uma outra história, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, certo? Então, vamos lá então. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Olha só, condição ou preço de resgate. Então vamos lá. Aqui nós temos que ter situações específicas, nós temos dolos específicos. Primeiro, é sequestrar a pessoa, tá? Então aqui no caso, sequestrar um cachorro e pedir resgate pelo cachorro. É possível? Mas não vai entrar na extorsão mediante sequestro, tá? Por quê? Porque aqui não fala de pessoa, não foi uma pessoa que foi sequestrada, quem foi levado foi um animal. E o animal, para a nossa legislação, ele é considerado como um objeto, tá? Então pode entrar na extorsão, pode ser que entre lá na extorsão daquele nosso de ontem. Assim como ocorre também naquela situação de extorsão que a pessoa liga e fala, tô com seu filho aqui sequestrado, eu quero tanto e não sei o que, etc, tá? Isso aí configura extorsão, se for mentira, obviamente, né? Alguém já deve ter ouvido isso aí falar, ou se já aconteceu com vocês mesmo, o cara ligar normalmente dentro da cadeia e falar, olha, eu tô com seu filho aqui, eu vou matar, e põe a pessoa chorando, aí a pessoa já fica desesperada, já acha que é o menino mesmo, ou a moça, e por aí vai, tá? Então é esse tipo de situação quando a pessoa lembra do verbo lá, constrangida. Quando a pessoa se sente constrangida, aí nós temos uma situação de extorsão consumada aí para esse caso, tá? A pessoa achou que era o filho dela mesmo, pelo amor de Deus, qual que é a conta que eu deposito, etc. Só de acontecer, de chegar nesse ponto da pessoa acreditar, de se sentir realmente constrangida de que se trata ali do seu parente, do seu ente querido, já está configurado o delito de extorsão, beleza? Extorsão. Agora, a extorsão mediante sequestro, aí sim,
Nós temos a situação de uma pessoa que ela é sequestrada e que tem ali uma finalidade específica, que é o quê? Receber uma vantagem ali como um preço de resgate, tá? A pessoa ela não é só levada, igual nós vimos lá no artigo 148, quando estudamos aí há acredito, umas 2 semanas, nós estudamos o 148, lembra? Que tinha lá cárcere privado e sequestro, né? Sequestro e cárcere privado nessa ordem, certo? Que lembra lá que um era manter a pessoa presa no local onde ela estava e o outro era levar para um outro local, presumia-se um cativeiro, etc, tá? Então lá era só para isso, não necessariamente se falava em situação de se exigir um resgate, tá? Porque se exigir resgate, nós estamos diante do nosso aqui 159, beleza? Então, já adiantamos ontem também que esse é o crime que nós temos as maiores penas do nosso código, tá? Nós vamos chegar nele daqui a pouquinho. Essa situação de sequestrar alguém para pedir um resgate, só pelo fato, olha o verbo, hein? Olha o verbo. Sempre que nós formos falar se um crime está consumado ou não, nós precisamos olhar a primeira coisa o quê? O verbo. Se o verbo foi o quê? Conjugado, tá? Sequestrar a pessoa com o fim de obter qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Olha aí, ó, sequestrar. Então, a partir do momento que a pessoa foi levada, foi sequestrada, mas existe essa finalidade ali por trás de se pedir um resgate, né? O filho de um empresário, é um empresário, cantor famoso, né? O irmão de um cantor famoso aqui que já aconteceu aqui em Goiás. Já sequestraram aí o pessoal lá, um filho de um rapaz que é o rei da jabuticaba, né? Aqui perto de... Aqui não, né? Lá perto de Goiânia, de Hidrolândia, lá o filho dele foi sequestrado e eles queriam resgate e tal. Então, nessas situações aí, veja que há um intuito de se pedir um resgate, tá? Então, a partir do momento que a pessoa foi levada, já se pensando em pedir um resgate, etc., está consumado, certo? Então, se ele vai receber o resgate ou não, às vezes, dependendo da situação, nem chega a pedir o resgate. E a vítima já é libertada, tá? Então, para essas situações aí, todas já está consumado, beleza? Por quê? Porque é um crime formal, igual o que nós vimos ontem. A partir do momento que a pessoa foi levada, ela foi sequestrada, olha o verbo sendo conjugado. A vítima foi sequestrada, nós temos aí a consumação do crime, tá? Obviamente que vamos ter que provar lá na frente que havia uma situação, havia um cativeiro lá já estabelecido para onde ia ser levado, o que eles queriam era dinheiro para pagar isso, aquilo, tá? Para se poder, na verdade, colocar, falar que as pessoas, os agentes aí, eles realmente cometeram esse crime. Porque senão, pode falar lá que foi a extorsão do artigo anterior, né, que era só para tomar um dinheiro dele e tal, lá do sequestro relâmpago que nós vimos ontem, certo? Beleza aí? Então, acompanhando, dá só um joinha para mim, para ver que não caiu conexão, que não tá, vocês estão me ouvindo? Beleza, beleza. Tá? Alguma dúvida aí sobre o nosso CAPT? Não, consumação aí tá falando a respeito dela no 141, tá? Se vierem a receber o valor do resgate, nós temos aí o exaurimento, igual nós falamos do iter criminis ontem, tá? Lembrando que exaurimento não faz parte do iter criminis, tá? É um pós-iter criminis, grosseiramente falando, tá? Cuidado, que tem doutrinador que vai xingar se falar isso. Mas é só para que a forma didática vocês entendam. Vamos lá. Pena para o nosso CAPT, de sequestrar a pessoa querendo receber o resgate. Só isso, até agora. Reclusão de 8 a 15 anos, tá? Já começamos uma pena altíssima aí, né? Pena máxima aí equivalente a penas de tráfico de drogas, por exemplo, tá? Vamos lá, parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Acreditem se quiser, está escrito dessa forma, bando ou quadrilha, tá? Então nós temos aí reclusão de 12 a 20 anos. Veja que é uma qualificadora, tá? Então, dura mais de 24 horas esse cerceamento de liberdade da vítima. A vítima menor de 18 ou maior de 60, né? É criança, adolescente ou idoso. E também se é cometido por associação criminosa, tá bom? Não é bando ou quadrilha igual tá aí não. Pode entrar no site do Planalto agora e olhar que tá escrito bando ou quadrilha. Esse crime deixou de existir desde 2012, tá? Passou a se chamar associação criminosa. Então, onde vocês leem aí bando ou quadrilha, leiam por gentileza associação criminosa. Diga. Em caso de organização criminosa, não faz sentido. Desculpa, cortou aí, Arthur. Em caso de associação criminosa... Caso de organização criminosa. Ah, sim. Qualifica. Deixa eu te falar, qualifica porque para existir uma organização criminosa, nós temos antes dela uma associação criminosa. A organização criminosa nós temos uma lei específica e o mínimo de pessoas para fazer parte da organização criminosa são 4.
E para associação criminosa são 3, entendeu? Então é como se a organização criminosa ela fosse um plus relativo à associação criminosa, entendeu? Entendi. A organização criminosa ela tem algo a mais do que a associação criminosa, mas ela não deixa de ser uma associação criminosa, certo? Eu só vou falar em organização criminosa se eu tiver ali uma associação criminosa com pelo menos uma pessoa a mais, né? Porque para associação criminosa eu preciso de 3 e para organização criminosa eu preciso de pelo menos 4 pessoas, tá? Divisão de tarefas. Isso, lá hierarquia e etc, tá? Tem que ter um líder e por aí vai. É 12.850 a lei, tá? Beleza? Beleza, valeu. Valeu. Mais alguém? Vamos? Podemos continuar aí? Então vamos lá. Certo aí? Então onde se fala bando ou quadrilha, vocês vão entender, tá aí no material de vocês que eu enviei hoje, tá? Vocês vão entender como associação criminosa. E a associação criminosa é a do artigo 288 aí do Código Penal. Nós vamos falar dele só no semestre que vem, tá? Aliás, vocês vão estudar ele só no semestre que vem, não sei se vai ser comigo, mas é matéria só do semestre que vem. Mas adianta para vocês, a reunião de 3 ou mais pessoas com um intuito ali específico de cometer crimes, tá? Beleza aí? A única coisa que deve se presumir aí é uma situação aí de uma ideia de estabilidade daquela associação ali, certo? Se eles se unirem uma vez só para cometer algum crime, aí nós falamos de concurso de pessoas mesmo, igual vocês já aprenderam, tá? Isso é matéria lá para frente, mas a gente tem que dar uma adiantada aqui porque tocou no assunto, né? Então, cuidado aí, nós já falamos, né? O legislador ele deixa muitas falhas, muitos buracos para trás. E aí essa é uma situação dessas, né? Já tem quase 10 anos que mudou a lei e ainda assim está escrito aí bando ou quadrilha, tá? Oficialmente, tá? No site oficial do Planalto, que é a fonte segura que eu já instruí vocês a utilizar, beleza? Lembrando aí para essas qualificadoras, reclusão de 12 a 20 anos, certo? Vamos lá, parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, isso aí nós já estudamos também, nós já vimos também, vimos o que? Vimos ontem, né? Lembrando que se fala em lesão corporal de natureza grave, deixa eu ver se eu coloquei aí, coloquei um asteriscozinho, nós vamos sempre subentender também a presença da lesão gravíssima, tá? Reclusão de 16 a 24 anos, olha aí o tamanho, né? Da abrangência disso aí. Lembrando que lá na extorsão sem ser mediante sequestro, do 158, que nós estudamos ontem, nós vimos também uma situação em que o próprio tipo penal remetia a essa pena aqui, né? Lembra lá que no sequestro relâmpago, se tinha lesão grave, ele remetia a esse parágrafo 2º aqui, da mesma forma ao nosso parágrafo 3º, que trata especificamente se houver morte advindo da situação de extorsão mediante sequestro, né? Pegou a pessoa lá e sei lá, deixou ela dentro de um cativeiro, e o cativeiro era muito frio, né? Igual tá fazendo frio aqui agora, e ela acabou, de um dia pro outro lá, não tinha nem um casaco para ela, morreu de frio lá, morreu de hipotermia, ou sei lá o que, tá? Essa morte aí, ela pode ser dolosa ou culposa. A discussão na doutrina se essa morte pode ser dolosa. Culposa, tudo bem, né? Deixou a pessoa no porta-mala muito tempo, morreu por falta de ar. Culposa. Deixou aí nessa situação com frio, morreu por falta de ar. Culposa. Deixou amarrado numa árvore lá no meio do mato, veio lá uma onça, lá uma cobra, mordeu, picou ela, comeu ela, e aí, etc. Culposa. Em tese, culposa também. Mas a doutrina diverge também sobre a respeito da situação da morte dolosa. Se a pessoa ali acaba resolvendo matar ela, nós estaremos diante de outros institutos jurídicos, tá? Como a progressão criminosa, por exemplo, em que o dolo do autor muda e tal. Não estou querendo entrar muito nessa seara, nessa situação aqui não, mas guardem como uma situação generalizada para nós, tá? Se tá lá sequestrado e veio a morrer de qualquer forma, essa pessoa, esse agressor aí, ele vai responder pelo parágrafo 3º, tá? Aqui não fala, o tipo penal não fala se a morte é culposa ou dolosa. O que é difícil é nós encaixarmos uma situação de morte dolosa dentro de uma situação de sequestro em que não haja aí a inclusão de outros institutos jurídicos, né? Porque, dependendo da situação, eu posso falar de uma extorsão mediante sequestro e um homicídio posteriormente. E uma violação sexual ali, uma violência sexual depois. E depois disso uma morte. Posso ter 3 situações distintas, tá? Então, o que nós precisamos guardar aqui, o legislador ele não fez menção se essa morte é dolosa ou culposa, se aquele crime pré-ter doloso, lembra? O dolo era de sequestrar, né, para obter o resgate.
e aí a pessoa acabou morrendo ali de inanição, de frio e etc, tá? Então, é uma das espécies de morte pré-terdolosa que nós temos, certo? Lembre-se disso, hein, que isso é matéria da nossa prova de amanhã, que nós já conversamos, e vamos falar daqui a pouquinho dela também, tá? Então, como o legislador falou somente se resulta morte da extorsão mediante sequestro, nós temos a situação do parágrafo 3º. Essa situação do parágrafo 3º, nós temos reclusão de 24 a 30 anos. Olha a pena mínima de 24 anos, né? Havíamos adiantado ontem aí que é a maior pena mínima que nós temos no nosso Código Penal. A pena que começa em 24 anos, tá? Uma situação aí, obviamente, muito grave, gravíssima, né? Para se falar a verdade. Beleza? Tranquilo aí? Dúvidas? Tá aí tranquilo, né? Nós temos só um adendo aqui rapidinho, 15 minutos de aula, a respeito dessa situação do parágrafo 3º específico, do resultado morte advindo da extorsão mediante sequestro, que um ex-senador nosso aqui de Goiás, Demóstenes Torres, ele é promotor de justiça. Na verdade, ele é acima do promotor de justiça, ele é procurador de justiça. Seria o cargo ali do Ministério Público equivalente ao desembargador no Tribunal de Justiça, tá? Ele atua só em segunda instância. Ele é procurador de justiça do Estado e ele havia previsto, enquanto senador, um adendo na legislação para que essa situação específica do sequestro com resultado morte, da extorsão mediante sequestro com resultado morte, fosse apenada aos agentes com pena de morte. Ele queria estabelecer a pena de morte para essas situações, tá? Ele deu uma forçadinha ali falando que não, que isso aí poderia ser enquadrado em situações de atentatórias contra a ordem social, a ordem nacional, e poderia se equiparar a situações de guerra, e que por isso não ia ferir a nossa Constituição, tá? Não colou, não prosperou muito, até porque nós temos aí o artigo 5º, né, que veda expressamente penas de morte, exceto em casos de guerra, e acabou que não prosperou muito, mesmo ele sendo aí alguma pessoa, um operador do direito, uma pessoa formada, né? Não me lembro se ele tem doutorado, se ele tem mestrado e tal. Ele tentou levantar essa tese aí, né? Vista aí essa maior repugnância desse tipo de crime, né? Não se olvidar. Tanto que o legislador já reconheceu isso há 70 anos, aí, 60, 70 anos, quase 80 anos, né, do nosso código, tá? Teve algumas modificações ao longo do tempo, em 1990 foi a última delas. Algumas dessas modificações aí vieram que no final dos anos 80, para quem é mais velho aí, tinham muito sequestro no país e um grande empresário foi sequestrado. A partir daí que se reconheceu como sendo hediondo esse tipo de crime, tá? Abílio Diniz, que foi aí um empresário sequestrado no fim dos anos 80 aí e tal. Tinha muito sequestro também pelos revoltados aí na época da ditadura, né? Tinha muitas situações de atentados terroristas e tal. Hoje nós temos muito poucos, tá? Muito poucas situações de sequestro no país. E em Goiás, aqui nós temos 100% de elucidação dos casos de sequestro, tá? Nunca foi perdida a vida de uma vítima de sequestro aqui em Goiás, tá? 100% de recuperação em Goiás. Beleza? Vamos lá. Para encerrarmos aqui o nosso estudo, já quase chegando em 20 minutos, seguinte, parágrafo 4º. O parágrafo 4º ele nos traz uma situação, um benefício para o crime que é cometido aí em concurso de pessoas, tá? Não é porque é concurso de pessoas que vai se encaixar lá no parágrafo 1º, tá bom? Eu não posso falar que necessariamente eu vou ter a situação do parágrafo 1º junto com a do parágrafo 4º. Por quê? Concurso de pessoas é a partir de 2 pessoas, tá? E aí, lá no parágrafo 1º, como se fala em associação criminosa, né, uma leitura moderna da situação, eu preciso de pelo menos 3. Então, eu posso ter o concurso de pessoas sem ter o aumento de pena lá do parágrafo 1º relativo à associação criminosa. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente, né, a pessoa, um ali dos autores do crime, que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Aqui nós estamos diante de o quê? De uma minorante, de uma causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena em forma de fração, certo? Se tivesse vindo aqui falando, a pena será de, sei lá, 1 a 5 anos, por exemplo. Aí nós estaríamos diante do quê? De uma privilegiadora, que eu teria uma escala penal própria, lembra disso? Tudo isso aí já foi exaustivamente falado por nós em sala de aula, certo?
ele vai ter a pena diminuída de 1 a 2 terços, 1 terço a 2 terços, tá? Então vamos lá, a pessoa tem que estar envolvida no sequestro, certo? Ele tem que denunciar a autoridade, aí essa autoridade em sentido amplo, é qualquer autoridade, para qualquer situação aí que consiga-se o quê? O principal, qual é a ideia principal? Libertação da pessoa, da vítima, tá? Conseguiu libertar a vítima e essa pessoa que fez a denúncia é aquele que está envolvido de alguma forma nesse sequestro, lá no fim das contas ele vai ter a sua pena diminuída de 1 terço a 2 terços, é muita coisa, hein? Imagina aí que o cidadão pega 15 anos aí por causa disso e aí reduz em 2 terços, cai para 5, já muda até o regime de cumprimento de pena dele, hein? Lembrando que regime de cumprimento de pena não tem nada a ver com crime hediondo mais, tá? STF falou que não tem nada a ver com negócio de obrigatório, regime fechado, não. Por si só, não. O cidadão pegou 5 anos por um crime hediondo, igual é esse que nós já adiantamos, ele vai sim poder começar a responder em regime semi-aberto, né? O problema aí é essas facções criminosas e etc. aí, que são verdadeiras organizações criminosas, depois vão querer cobrar dele, né? Mas isso aí, eles que se entendam lá, tá? Então, lembrando, todo 159 é hediondo, obviamente tirando aí o parágrafo 4º, porque ele está falando de um benefício, tá? Então, o sequestro, na maneira simples, a extorsão mediante sequestro, na maneira simples, é hedionda. As qualificadoras dos parágrafos 1º, 2º e 3º também o são, beleza? Todos eles são considerados crimes hediondos, certo? Tranquilo aí? Dúvidas sobre essa matéria, sobre essa situação da extorsão mediante sequestro? Alguma dúvida? Abriu 2 minutinhos para vocês falarem a respeito, que nós já vamos falar da nossa matéria da prova. Fique à vontade aí. Nada? Ninguém? Que bom, hein? É porque foi bem explicado então, né? Ou não? Não, professor, que eu tô com vergonha. Tudo bem. Tudo bem, eu entendo. Se quiser mandar no WhatsApp também, eu não sei se eu tô online aqui, tem 300 telas abertas aqui. Tô online no Zap também. Se quiser mandar e tiver com vergonha, pode mandar, tá? Fica à vontade. Vamos falar então da nossa prova? Podemos? Dá um joinha aí pro tio. Nós podemos falar da nossa prova, encerrar logo o assunto. Então vamos lá. Já que vocês não querem falar nada, não querem interagir com o prof, vai deixar o prof falando sozinho. Vamos lá. Falar da nossa prova. Vocês falam todas as provas no mesmo dia? É tudo amanhã, essas provas? Eita. Sim. Vai ser tudo pelo sistema EAD, né? São 4 provas. Tá. Sobre o assunto que nós falamos ontem, a respeito da avaliação de quem não fez o simulado, quem ainda não era matriculado durante o simulado, tá? Quando ocorreu o simulado. A ideia principal, inclusive capitaneado pelo professor Vasco, acredito ter sido a melhor ideia, ainda não foi determinado, tá? Ainda não está 100% decidido. Mas a ideia que tem prosperado é o seguinte: a prova de quem não fez vai valer 7, isso é óbvio, tá? E aí fazer uma regra de 3. Seria a regra de 3 para fazer essa questão. Para simplificar ainda mais, até porque de certa forma ajudar vocês, cada questão das 5 vai valer 1,4 para quem não fez o simulado. Então, se você multiplicar 1,4 vezes 5 dá 7, tá? Eu acredito que seja a maneira mais justa aí de poder atender a todo mundo, a todos os pedidos aí, tá? Isso ainda não é uma decisão definitiva, tá? É só para que vocês fiquem cientes da ideia, da principal ideia que deve prosperar, tá certo? Dúvidas aí? Podemos? Então vamos lá. Matéria da prova, igual nós falamos ontem. Quem quiser pegar sua matéria da prova depois na aula do YouTube, fala para os colegas entrar no vídeo lá e passar no vídeo o que acha, tá? No finalzinho. Sobre homicídio, eu tinha falado para vocês ontem a respeito de homicídio, né? A situação é a seguinte: o que nós vamos cobrar do artigo 121? Estou olhando a prova aqui agora, tá? Estou lendo a prova porque foi determinado que a prova fosse feita até sexta-feira, só para me inteirar aqui do que é. Sobre homicídio, quais são as situações que tem possibilidade de cair? Vamos lá. Artigo 121, o parágrafo 2º, apenas o parágrafo 2º, tá? O que nós precisamos tomar um cuidado é que no parágrafo 2º,
Mandando aí, tá falando que acaba em 10 minutos a nossa aula, mas dá tempo, tranquilo, tá? Vamos lá, nosso parágrafo segundo, ele traz as situações de quê? De feminicídio, tá? E quando a gente fala em feminicídio, nós temos outros dois parágrafos que vão remeter ao feminicídio também, que é o segundo A e o sétimo, do 121, tá bom? Então, já que você vai ter que estudar o parágrafo segundo, você vai ter que estudar juntamente com ele o segundo A e o sétimo por causa do feminicídio, porque esses dois outros aí, eles trazem... eles têm relação com a situação do feminicídio, beleza? Tomar cuidado aí também com o homicídio funcional, lá a última das qualificadoras nossas que a gente estudou, certo? Tá, é só isso. Não vou cobrar aí aquelas outras qualificadoras, o homicídio culposo, parágrafo terceiro, aumento de pena do parágrafo 4º, isso aí não, tá? Isso aí tá tudo excluído aí. O quinto e o sexto também, negócio de milícia de grupo de extermínio e tal, isso aí tá tudo fora. Certo? Beleza? Anotaram aí? Vamos lá. Próximo. Sobre suicídio, né? A participação em suicídio. 122. Basicamente os conceitos iniciais da participação em suicídio, tá? É só isso. Sem aprofundamento, sem cobrar aumento de pena, que é negócio, o cara é administrador de grupo de WhatsApp, não sei o que, tem aumento de pena, é chefe de rede de pessoas. Não, nada daquilo. Não só não vai ser cobrada a questão, as situações relativas à automutilação, tá? Que é a situação nova da legislação, como também vai ser cobrado só as situações iniciais, tá bom? Só ali os conceitos iniciais. O que é induzir, o que é instigar, o que é prestar auxílio para que eu faça, tá? E dentro desse contexto aí da pessoa, até onde ela pode ir para ser meramente uma participante do suicídio e não ali participar dos atos executórios. Lembra lá dos exemplos, né? A pessoa não tem coragem de pular da janela, pede que o amigo vá lá e empurre ela, aí a pessoa empurra, né? Isso não é auxílio ao suicídio, isso é homicídio, tá? Lembra, nós falamos também das questões lá da eutanásia, tá? Eutanásia eu não vou cobrar não, tá? É só os conceitos iniciais mesmo, é só para lembrar vocês aí das situações. Eu não sei, ali mexendo no revólver, não tem coragem de puxar, puxa o gatilho aqui para mim, a pessoa vai lá e puxa, tá? Isso não é a participação suicídio, por quê? Tá participando dos atos executórios. Diferentemente dele falar, não, pra você puxar o revólver é só fazer isso, aquilo, aponta para você, né, pro seu peito, sei lá, pra cabeça, e faz assim para puxar o gatilho, tá? Sem isso aí sim, essa situação de participação em suicídio. Beleza? Se for lá e ajudar a dar um nó na corda, ajudar a chutar o banquetinho e tal, a pessoa se pendurar e etc. Aí é homicídio, estamos diante de homicídio, tá? Beleza? Só esses conceitos iniciais aí. Sobre o 123, né, que é o infanticídio. Vamos lá. Conceitos iniciais também, tá? O que significa aí durante o parto, o que significa aí o logo após, a situação da própria mãe, tá? Quando que a mulher ainda está grávida e tal. Conceitinhos básicos, conceitos iniciais também, sem muita discussão a respeito disso aí, tá? Só lembrando lá que se for antes do início do parto e matar a criança, é aborto, tá? Independente de quem cometa, se for a mãe ou um terceiro, certo? Começou o parto, a partir do início do parto até essa situação do estado puerperal, logo após e etc., aí sim, se for a própria mãe, nós estamos diante do infanticídio, tá? Beleza? Lembrando que a princípio aplicável somente à própria mãe que o cometa. Beleza? Podemos aí? Cidades legais. Tá. Sobre aborto. Aborto vai do 124 até o 128. O que a gente precisa tomar cuidado? Principal. Se a mãe comete o aborto, né, na verdade, a técnica legislativa deveria ser abortamento, mas não interessa isso agora. Se a mãe comete o aborto, ela pratica um crime. Se essa mãe ela é ajudada por um terceiro lá que compra o remédio para ela, que ajuda ali, sei lá, a se jogar da escada e por aí vai, esse terceiro ele comete outro crime, tá? É uma exceção à teoria monista da ação, nós já vimos sobre isso. Então, a mãe pede ajuda a um amigo enfermeiro para ajudá-la a cometer o aborto lá, fazer lá, sei lá, coleta, curetar e por aí vai. E aí ele vai lá, compra o remédio, ajuda ela, leva o remédio, ajuda ela a tomar, explica como é que ela deve tomar e etc. Essa mãe acaba abortando. A mãe responde por um crime e o terceiro que ajudou ela responde por outro crime, tá? É o do 126. Então tome esse cuidado, beleza?
Nós temos uma teoria dualista da ação aí, certo? Isso já foi falado em sala, em aula. Se tiver alguma dúvida, assistam lá novamente no nosso estudo lá, beleza? Vamos lá que tá quase acabando aqui o tempo. Se acabar, a gente volta aqui para terminar isso aqui. Vamos lá. O principal, 124, 126, que eu falei essa divisão, e o 128 das hipóteses de exclusão, que não são consideradas aborto, tá? Lembra que na lei só tem duas, mas que nós temos entendimentos jurisprudenciais aí de pelo menos mais duas. Isso foi falado em aula também com vocês, beleza? Na lei só se fala em duas, no 128. Mas nós temos aí, está no material, e nós temos na legislação, na jurisprudência também julgados com mais duas outras opções aí também que não seria considerado aborto, tá? Inclusive uma forma bem moderna aí. Vamos lá, suicídio, 129, nós vamos tomar cuidado aí com 129 a respeito da lesão corporal funcional, tá? A situação aqui, a lesão corporal funcional, ela é considerada crime hediondo. Nós temos aí situação também a respeito disso, né? A respeito também da Maria da Penha, tá bom? A respeito da Lei Maria da Penha também. E conceitos básicos das lesões, tá bom? Conceitos básicos. Não vou cobrar, não, se é a respeito do trabalho dela aqui, se ela ficou sem poder trabalhar, é isso, se é só 15 dias é aquilo, tá? Cuidado. Conceitos básicos, tá bom? Pelos conceitos básicos você mata a questão. Olha o que eu te estou falando. Pelo conceito básico você mata a questão. Não existe, tá? Isso aqui não é infração de trânsito, que você tem lesão leve, média, grave e gravíssima. Isso não é infração de trânsito, tá? Nós temos lesão média, nós temos lesão simples, leve, grave e gravíssima, e seguida de morte. Não existe lesão média, beleza? Isso não é infração de trânsito, você vai pensar em multa. Não faça essa associação que você vai errar, beleza? Muito cuidado com a lesão média aí, tá? A lesão média não existe, certo? Deixa eu ver, já falamos aqui de infanticídio. Lembrando mais uma vez, né? Nunca é demais falar que serão 10 questões, e aí se o sistema pode ali fazer um sorteio e pode ser que algum assunto desse não apareça para vocês, tá? Vamos lá, possibilidades, tá? Beleza, acho que é isso, né? Tá. Peraí que eu tô passando aqui. Matéria do trabalho vai cair, tá? O conceito ali de homicídio préter-doloso, isso aí vai cair. Não tenham dúvidas disso, que é a matéria do nosso trabalho também, tá? E para encerrarmos aí, antes que o Zoom derrube a gente. Crimes contra a honra, que nós havíamos falado ontem, lá do 138 para frente. Também conceitos básicos, tá? Entre calúnia, difamação e injúria. Lembre que calúnia é crime. C de calúnia, C de crime, sempre relacionado a crime. Mas aí tem situações específicas ali a respeito de um fato determinado, né? Um crime determinado. Acusar a pessoa, olha, foi ele que furtou a joia de tal fulana, tá? Isso é fato determinado, beleza? Falar, o fulano costuma furtar aqui na cidade. Isso não é fato determinado. Tá atribuindo uma qualidade aí, ele vai cair lá na injúria. Lembra que a injúria é o resto, né? A calúnia eu tenho situações de crime a um fato determinado. Na difamação, não é crime, mas é situações ali que colocam a honra da pessoa ali, né, em xeque. Tá? Fulana tá dormindo com fulano, chefe dela lá da empresa, casado, etc. Tá? Veja, fato determinado, mas só que não é crime. Então aí entra na difamação. Na difamação ele lembra de difamar, dos fofoqueiros mesmo. Tá? E o que não entrar e também tem que ser fato determinado. O que não entrar nessas duas situações aí, tudo que ofender a honra da pessoa, joga tudo lá para injúria. Se vocês pensarem assim, é meio grosseiro falar isso, né? Porque tem situações específicas, aumento de pena, se é funcionário público e tal, isso aí não vai entrar na nossa discussão aqui, né? Injúria racial, a injúria que vira que parte para porrada lá, né? A injúria real, etc. Nós não vamos tocar nesse assunto aí não, por enquanto, tá? Por enquanto não vamos ter como cobrar isso aí, até porque nós temos uma prova pequena para ser feita, tá bom? Então são conceitos aí específicos, conceitos básicos iniciais, tá? Lembra que calúnia sempre se refere a crime, tá? Que a pessoa não cometeu, sabe que ela não cometeu e tal. Se prendam aí às situações básicas, aos conceitos básicos iniciais, certo? Para calúnia, difamação e injúria. Fechou? Eita!